Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que você calcula o seu lucro ou eventualmente prejuízo com uma call de criptomoeda. Já te adianto que não necessariamente você precisa fazer essa conta na mão, até porque, como você está vendo aqui, a corretora te mostra aqui o seu P&L, o seu lucro ou prejuízo, tanto em Bitcoin como em Ethereum e também em dólar e em termos percentuais. Então, para você verificar o seu lucro ou prejuízo de fato, basta consultar essa informação ali na plataforma da corretora. No entanto, é muito útil que você entenda como que esse cálculo é feito, de onde que esses números surgem e como que eles são obtidos. Então, bora aqui mostrar como que esse cálculo é feito a partir de um exemplo, através de uma call de Ethereum. Call, para quem não sabe, é uma opção que te dá o direito, mas não a obrigação, de comprar Ethereum por um determinado preço, e esse preço também é chamado de preço de exercício ou ainda de strike, em uma determinada data. É a data de vencimento ou de exercício. Bora aqui ver um exemplo prático para que isso fique claro. Essa call comprada aqui me dá direito de comprar um Ether por $5.000 nesse vencimento aqui, em 27 de dezembro de 2024. Então, mesmo que o Ether esteja valendo $10.000, 15 mil, 20 mil ou eventualmente $100.000, obviamente estou exagerando aqui, mas independentemente do preço que ele esteja valendo nessa data aqui, eu tenho direito de comprar ele por $5.000. E para ter esse direito, eu pago um prêmio. Esse prêmio é pago em Ether, nesse exemplo aqui, 0,21 Ethers, e eu tirei esse exemplo aqui de números reais que estão sendo praticados no mercado no momento que eu criei esse slide, ok? Então, para você ter esse direito aqui, você paga essa quantia em Ether, e na cotação atual equivale a $900. Então, bora lá exercitar o cálculo do lucro ou prejuízo em dólar. Então, imagine que na data do vencimento o Ether esteja valendo $10.000. Nesse caso aqui, o seu lucro vai ser em dólares de $4.100. E como que a gente chega nesse valor aqui? Bom, a gente subtrai o preço que o Ether estiver valendo lá na data do vencimento. Então, nesse exemplo aqui, a gente está supondo que ele vai estar valendo $10.000. A gente subtrai desses $10.000 aqui o preço do strike, ou seja, $10.000 menos 5.000. Se ele está valendo 10 mil, eu tenho direito a comprar por 5, o meu lucro vai ser a diferença de 10 mil menos 5, que dá $5.000. Só que eu tenho que reduzir desse valor do meu lucro aqui de 5 mil o valor do prêmio que eu paguei. Então eu paguei $900, portanto o meu lucro é de 4.100. 10 mil, que é o preço que o Ether vai estar valendo, menos 5 mil, que é o preço do strike, menos $900, que é o prêmio que eu paguei. Então, o meu lucro aqui seria de $4.100. Agora, repare numa coisa. Se o Ether chegar a valer $10.000, sendo que agora ele está valendo 3.867. Então, veja lá, 10 mil dividido por 3.867. O Ether terá se valorizado nesse cenário 2,5 vezes, 2,58 vezes. No entanto, o meu lucro com uma call de Ethereum nesse cenário aqui é de 4,5 vezes. Por quê? Porque o meu lucro vai estar sendo de $4.100, 4.100, sendo que o meu investimento foi de apenas $900. Então, 4.100 em relação a 900 representa uma multiplicação do meu capital de 4,5 vezes, no mesmo cenário em que o Ethereum valoriza 2,5 vezes. Legal, outro cenário aqui. Imagine que o Ether esteja valendo $20.000 na data de vencimento. Então, qual que vai ser o meu lucro? Vai ser de $14.100. 20 mil, que é o preço que ele vai estar valendo, menos 5 mil, que é o strike. 20 mil menos 5 mil dá 15 mil. 15 mil menos 900, $14.100. Então, nesse exemplo aqui, o Ether teria chegado a 20 mil, saindo dos atuais 3.867. Portanto, o Ether teria valorizado 5,17 vezes. Já essa call de Ether, ela teria gerado um lucro de 14.100, sendo que o meu custo para adquiri-la em dólares foi de 900. Então, enquanto o Ether tem uma valorização de 5 vezes,
essa call de Ether tem uma valorização de 15 vezes. E agora, um terceiro cenário, imagine que em vez de o Ether subir, ele caiu, ou pelo menos ele não subiu tanto quanto a gente imaginava. Ele terminou no vencimento a 4 mil dólares e, portanto, abaixo do preço do strike. Nesse caso, eu tenho um prejuízo. Qual que é o prejuízo? De 900 dólares. O prejuízo máximo na compra de uma call é o valor que você pagou por ela. Você não tem como perder mais do que isso. Então, na data do vencimento, eu ter o direito de comprar Ether por 5 mil, sendo que a mercado está valendo por 4 mil, esse direito de comprar a 5 mil não me vale nada. Essa opção virou pó e eu tenho prejuízo. O prejuízo máximo é o valor que eu paguei por ela. Isso a gente está pensando em dólar, porque a maior parte das pessoas tem mais facilidade. A gente está mais habituado a pensar em termos de moedas fiat, de dólar, de reais e assim por diante. Mas como em opções de cripto a gente recebe os nossos prêmios em criptomoedas, em Bitcoin, em Ethereum, e a gente também deixa criptomoedas como garantia, Bitcoin e Ethereum, em breve a gente vai poder operar Solana, Matic e XRP na Deribit. E essas moedas vão ter o colateral em dólar. Isso vai estar liberado daqui a alguns dias. Mas por enquanto, opções de cripto na Deribit, a gente deixa Bitcoin e Ethereum como garantia e recebe os prêmios também em criptomoedas, e a gente tem que fazer alguns ajustes nesse cálculo aqui. Logo, logo eu vou te mostrar. Mas antes, só deixa eu te mostrar outras relações que você precisa entender sobre o lucro ou prejuízo de uma opção. Uma call de Ethereum e de opções de um modo geral, o lucro do comprador corresponde ao prejuízo do vendedor, e o prejuízo do comprador corresponde ao lucro do vendedor, tá legal? A compra de opções, e aqui não importa se é uma call ou se é uma put, na compra de opções em geral, o prejuízo máximo é o valor pago por essa opção. Portanto, essa operação, a compra de uma opção, é uma operação de risco limitado. Já na venda de opções, sejam elas calls ou puts, o meu prejuízo máximo ele é ilimitado. E se o prejuízo é potencialmente ilimitado, entendendo esse risco, a gente tem que tomar as devidas medidas para mitigar ou até mesmo eliminar esses riscos. E exatamente por isso que um dos pilares do método PEP, que é o método que eu desenvolvi e aprimorei ao longo dos anos para operar opções, ele envolve justamente a proteção. Então, embora teoricamente esse prejuízo aqui possa ser ilimitado, com o devido gerenciamento de risco, você consegue mitigar ou até mesmo, de fato, eliminar esse risco. Legal. Então, agora eu já comecei a te mostrar um exemplo de como que você calcula o seu lucro ou prejuízo em dólar, e você já deve ter deduzido que esse exemplo aqui, ele é a aplicação prática de uma fórmula. E essa fórmula é simplesmente o preço do ativo na data do vencimento menos o strike, menos o prêmio. Você já viu que o lucro do comprador corresponde ao prejuízo do vendedor e vice-versa, portanto a gente tem uma simples troca de sinal aqui. Se o preço expira abaixo do strike, como nesse exemplo aqui, que ele terminou a 4 mil, sendo que strike é 5 mil, o seu lucro vai ser de sinal negativo e o prêmio, então nesse exemplo aqui, menos 900 dólares, portanto um prejuízo de 900 dólares. E se esse cara aqui teve um prejuízo de 900, o vendedor dessa call teve um lucro também de 900. Legal? Então caso você queira essa tabelinha, é só tirar um print aqui do vídeo. Agora, como eu mencionei, a gente não calcula de fato o lucro ou prejuízo de opções de Bitcoin e de Ethereum em dólar. A gente pode pensar inicialmente em dólar, facilitar a nossa conta, mas a gente tem que fazer essa conversão para Bitcoin ou para Ethereum. Eu já vou te mostrar uma fórmula que eu tenho certeza que no momento que eu mostrar, muita gente vai sair no vídeo. No entanto, aqueles que ficarem certamente vão ser beneficiados. A compra de call é uma operação extremamente lucrativa. Se você observar aqui, nesse vídeo que eu postei, 5 estratégias com opções de criptos para ganhar mais com Bitcoin e Ethereum, você vai ver aqui um depoimento de um aluno. Bom dia, mestre. Após comprar seu curso, comprei calls longas em novembro de 2023, investi 15 mil dólares e hoje tenho um strike tal 83 mil dólares. Então, essa operação, a compra de call, é uma operação extremamente lucrativa se você souber como fazer. Para você saber fazer, você tem que entender
principalmente como que você obtém lucro ou prejuízo com ela. Outras estratégias de renda também são extremamente lucrativas. Nesse mesmo vídeo, o Pedro também deixou um depoimento falando que apenas em fevereiro ele aumentou a quantidade de bitcoins dele em 15,87%. E se você observar aqui essas calls compradas, tanto de Bitcoin quanto também de Ethereum, essas aqui de Bitcoin e essas aqui de Ethereum, elas estão com um lucro bastante interessante. E eu já vou te mostrar na prática como que você avalia quanto que você está ganhando com essas operações aqui. Mas antes eu quero te mostrar essa fórmula aqui. E por que que eu te mostrei quanto que você pode obter, quanto que os alunos e mentorados que estão aplicando isso já estão obtendo? Porque se eu simplesmente te mostrasse essa fórmula aqui, tenho certeza que, não sei se é exatamente você, mas a maior parte das pessoas já teria saído do vídeo simplesmente pelo fato de ver essa fórmula aqui. E na verdade não tem nada de muito complexo, é muito simples de você aplicar essa fórmula. É muito parecida com essa fórmula aqui em que a gente faz o cálculo do lucro ou prejuízo em dólar, só que aqui a gente faz a conversão para Bitcoin ou para Ethereum. Então legal, em dólar eu já vi que eu subtraio o preço que a moeda estiver valendo. Então se o Ether estiver valendo 10 mil, eu vou subtrair desses 10 mil o preço do strike. Então, o strike do exemplo ali anterior foi de 5 mil. Então, aqui, 10 mil menos 5 mil dá 5 mil. 5 mil aqui. E divido novamente pelo preço. Então, esse aqui é um passo a mais. Qual que é o preço? 10 mil. 5 mil dividido por 10 mil, 0,5, ok? Então, tudo aqui que está entre colchetes, eu acabei de calcular e corresponde a 0,5. Isso utilizando os números desse exemplo aqui. Strike 5 mil e preço a 10 mil na data do vencimento. E agora, desse valor aqui, eu subtraio o prêmio. Só que eu estou fazendo a conversão para criptomoeda. Então, aqui, em vez de fazer a subtração do prêmio em dólar, eu vou fazer do prêmio que eu paguei em Ethereum nesse exemplo aqui, 0,21 Ethereus. 0,5 menos 0,21 igual a 0,29 ETHs. Ok, agora eu quero dar um passo além para que você compreenda bem como que essa operação aqui é extremamente vantajosa para você. Veja, essa call aqui me dá direito de comprar um Ethereum em 27 de dezembro de 2024 por $1.800. Hoje ela está com ROI, um retorno sobre o investimento, de 70%. Veja que eu tenho outras que estão com lucro ainda maior, como essa daqui, e outras aqui de Bitcoin com lucro ainda maior. Mas eu vou utilizar essa daqui como exemplo. Essa daqui, ainda que não seja a mais rentável, mas ela fica fácil de fazer a conta, tá legal? Então, didaticamente é um exemplo melhor essa daqui. Veja, o preço médio que eu paguei nessa call aqui em Ethereum foi de 0,3565. Se eu fosse realizar o lucro agora, sem esperar carregar para o vencimento, e eu posso realizar lucro a qualquer momento, eu venderia essa opção que eu paguei 0,3565 por 0,6085. Então acompanha aqui comigo. Eu venderia por 0,6085, agora está 0,6083, o preço está oscilando, né? Preço de mercado. Vou colocar 0,6085, o valor que ela está nesse instante, 0,6083, dividido por 0,3565, que é o preço médio que eu paguei nela, 0,3565, 0,3565. E a gente chega nesse valor aqui de 1,70. E 1,70 em termos percentuais corresponde a 70%. É exatamente o ROI, o retorno sobre o investimento, que eu obteria agora nessa opção se eu optasse por vendê-la. Comprei por 0,3565, posso vender por 0,6065. Para quem não é muito bom de porcentagem, então veja que 0,3565 vezes 1,70 equivale a 0,6065, né? Eu coloquei 70 arredondando, dá aproximadamente o valor que ela está valendo. E também a mesma coisa que eu calcular,
0,3565 mais 70%, ok? Vai chegar nesse valor aqui aproximado. Agora presta muita atenção. Qual que é o pulo do gato aqui? Veja que quando eu comprei essa opção, eu paguei essa quantia em Ether, só que em dólar eu paguei 822 dólares. Se eu dividir aqui 822 por 0,3565, eu vou saber o valor da cotação do Ether aproximadamente no momento que eu fiz a compra. Então, o Ether estava valendo aproximadamente 2.300 dólares. Eu estou te ensinando a fazer as contas, mas você não precisa fazer isso porque a própria plataforma te mostra isso. Então, você está vendo que no dia 30 de janeiro, agora de 2024, foi a data que eu comprei essa opção aqui. E aqui você está vendo que a própria corretora já me dá informação da cotação do Ether no momento que eu fiz a compra. Então aqui ele está mostrando que quando eu comprei essa opção, eu paguei isso daqui em Ethers e naquele dia que eu fiz a compra, o Ether estava cotado a 2.300. Então o meu custo para comprar essa quantia de Ethers foi de 822 dólares. Só que agora perceba que eu ganhei duplamente, eu ganhei duas vezes. Eu tenho uma quantidade maior de moedas e o Ether não está mais valendo 2.300. Ele está valendo agora 3.884. Então, se eu quisesse realizar esse lucro aqui, na verdade, em dólares, o meu retorno sobre o investimento seria muito maior do que 71%. Então, veja que o meu custo foi de 822 dólares. Só que agora eu posso vender 0,6098 Ethers, como você está vendo aqui, 0,6098. Só que o Ether está custando 3.885. Então, 0,6098 vezes 3.885. Então, meu investimento foi de 822 e já hoje está gerando um retorno de 2.369 dólares. Então, 2.369 dividido por 822. Nesse momento, o meu capital multiplicou por 2,88 vezes, sendo que o Ether, no mesmo período, chegou a 3.885 e saiu de 2.300. Então, o Ether multiplicou 1,68 vezes e essa call já muito mais. E como eu mencionei há pouco, essa daqui nem é a minha opção mais lucrativa. Essa aqui de Bitcoin, por exemplo, foi comprada por essa quantia de Bitcoin, só que quando o Bitcoin estava valendo 30.700 dólares. Hoje ele já mais do que dobrou essa quantidade. Só que a minha quantidade de moedas também mais ainda do que dobrou. Então veja que essa aqui de Bitcoin, o preço dela estava 0,2135, quando o Bitcoin estava cotado a 30.700. Então agora o Bitcoin está valendo 67.750. Naquela época que eu comprei ele estava 30.700. Então nesse momento o Bitcoin valorizou 2,20 vezes. E nesse mesmo período, essa opção aqui teve um custo, na verdade, de 655 dólares, que é 6.557 vezes 0,1, ou seja, 10% disso, 655 dólares, só que me deu direito a essa quantia aqui de Bitcoin. Então hoje, essa quantia aqui vezes 0,1, assim como essa aqui também, é de 10% o custo, ok? Então hoje eu tenho 0,0581 Bitcoins em decorrência pelo direito que eu adquiri na compra dessa opção, só que essa quantia de Bitcoin é multiplicada pelo preço atual, 67.750. Deixa eu usar a calculadora aqui no computador para que você possa acompanhar, em vez de ficar calculando no celular. Bitcoin está 67.750 e eu tenho essa quantia aqui, 0,0581. Então, investimento de 655 dólares já gerou um retorno de 3.936 nesse período de tempo. Então, 6.933 dividido por 655. Essa call aqui, enquanto o Bitcoin valorizou apenas 2 vezes, essa call aqui já valorizou mais de 6 vezes. Quanto mais o Bitcoin se distancia do strike na data de vencimento, maior vai ser o meu ganho. Portanto, com opções de Bitcoin e de Ethereum, você pode multiplicar o seu capital 10, 20 vezes. Você pode ter ganho daquelas shitcoinzinhas que você espera que valorizem 10, 20 vezes,
só que sem se expor ao risco de shitcoins. Então não existe absolutamente nada no mercado que possa te dar retornos tão altos e com alto grau de segurança, porque um dos pilares do meu método é justamente o pilar da proteção. No método PEP, a gente se prepara para a operação, a gente executa. Executar a operação é a parte mais simples que tem. Obviamente, você tem que saber alguns parâmetros para entrar na posição. Depois você protege ela e perpetua, tendo assim um crescimento e uma multiplicação perpétua do seu capital. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para me acompanhar nas outras redes, acesse os links aqui na descrição. Espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.